comecei a fechar, já preguei aqui o passa-fita. E quando você for pregar o passa-fita, você pega uma régua, traça uma linha reta para você poder seguir certinho, não ficar desalinhado, tá? Risca que fica melhor. Já preguei, agora eu vou fechar os ombros. Agora eu vou colocar o revel na costa do vestido, na abertura da costa. Vou vir aqui, ó, já tá a abertura aqui. Já cortei os 8 centímetros. Vou colocar direito com direito, ó. Tá vendo? Direito com direito aqui. Vou prender com alfinete, que é pra não soltar, tá? Da direção. Você tem que observar bem, gente, quando você for colocar, para não correr o risco de ficar assim, ó, mais para um lado que para o outro. Você tem que observar aqui no final do seu corte, ó, você olha aqui direitinho e você vai colocar esse revel para ficar proporcional, 2 centímetros para cada lado, para não dar problema na hora de você costurar para fazer o acabamento, tá? Fiz isso daqui, aí virei. Aí vou costurar aqui. Você tem que costurar com meio centímetro. O revel não pode ser costurado com centímetro. A barra tem que ficar bem fina, que é para quando você for dobrar, não dá nenhum problema, tá? Então, você pode usar o pezinho da máquina como medida. Aqui, ó. Pezinho da máquina. Vem aqui direitinho. Aqui no final, você não pode deixar mais que 2 centímetros, que 2 pontinhos da máquina. Você vira, tá? Você deixa 2 pontinhos só. 1, 2. Pra não ficar um espaço muito grande na hora que você for cortar e pespontar. Aí sobe. Aí depois que você costurar é que você vai abrir o outro lado. Depois que você costura é que você vai fazer essa aberturinha daqui do tecido. Você tinha cortado somente no vestido, né? Aí você vai abrir, vou te mostrar bem aqui no final o detalhe. Olha, aqui você vai dar um pontinho até, só não pode ultrapassar a costura, senão você tem que costurar de novo, tá? Pra poder virar e ficar bem acabadinho aqui o cantinho, tá vendo aqui, ó? Aí você vai virar. Você pode usar o ferro de passar para poder o acabamento ficar bem bacana. Eu vou fechar aqui o ombro e vou ali mostrar para você quando eu passar o ferro de que forma vai ficar isso aqui. Aqui não tá bem bacana não, mas depois que passar o ferro vai ficar. Então eu vou fechar o ombro e vou mostrar para você lá como é que eu vou fazer. Já juntei aqui, ó, a frente e a costa. Olha de que forma ficou aqui. Agora a gente vai ali no ferro. Eu vou mostrar pra você aqui o acabamento. Você nunca pode desprezar o ferro de passar. Toda costureira que se preze tem que trabalhar sempre passando ferro, porque o ferro ele te ajuda a fazer com que o teu tecido fique bem sentado e quando você vai costurar o ponto fica mais bonito. A costura fica, o acabamento fica muito melhor quando você usa o ferro. Passei o ferro, olha como o acabamento fica bem delicado, ó. Quando você passa o ferro, o acabamento fica bem delicado. Agora eu vou pespontar aqui em volta desse revel. A costura bem delicada, bem fininho. Quanto mais próximo aqui da barra, melhor fica o seu acabamento. Eu já passei overlock aqui, ó, no ombro. Se você não tem overlock, se você tem uma maquinazinha doméstica, você pode fazer esse acabamento com zigue-zague, tá bom? E você pode também fazer o acabamento aqui do revel ou antes ou depois. Se você preferir fazer o acabamento antes de colocar, você faz o acabamento nas bordas antes. Se não, você pode colocar e depois fazer o acabamento. Agora eu vou colocar o viés. Agora nós vamos colocar o viés, tá? Lembra que eu falei pra você cortar da largura da régua 4 centímetros. Você vai dobrar esse viés ao meio aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vai ficar dobrado certinho ao meio. Como aqui é o início do pescoço, da abertura, eu vou fazer o acabamento aqui. Vou dobrar essa pontinha, ó.
Dobrei a pontinha. E vou iniciar com ele assim, dobradinho, tá? E vou pregar pelo lado avesso do meu vestido. Vou colocar aqui, ó. Juntar certinho. E vou pregar pelo lado do avesso. Vou pregar em volta desse pescoço todinho. Se você tem dificuldade, tá no início, ou você tem que alfinetar todinho, tá? Ou então você tem que enlinhavar. Você vai pegar a agulha de mão e você vai enlinhavar, pregando em volta desse pescoço todinho. Lembrando que essa costura aqui, ela não pode ficar voltada para frente do vestido, ela sempre tem que ficar voltada para a costa. Sempre tem que estar assim, aqui voltada para a costa, aqui voltada para a costa. Eu vou enlinhavar esse viés todinho em volta do pescoço. Já prendi o viés todo com alfinete. Se você tiver dificuldade, você enlinhave com uma agulha de mão, tá? Agora eu vou começar a pregar. Você não pode colocar mais do que um pé de máquina. Um pé de máquina é isso aqui, tá fininho bem aqui. É esse espaço que você tem que deixar de costura. Não pode deixar mais do que isso, porque senão quando você for dobrar o viés, não vai dar certo. Não vai ficar bacana o acabamento. Então você tem que deixar só um pezinho de máquina e alinhadinho todo o tempo. Costurando bem alinhado. As três pontas alinhadas. As duas do viés e a costurinha do vestido tem que estar alinhada. Por isso que o meu Instagram é costura alinhada. Eu gosto de tudo alinhado. Se você fizer do jeito que eu tô ensinando, dá certíssimo. Fica perfeito. Se você fugir das medidas, fugir da regra, aí não vai dar certo. E você vai achar que eu não ensinei direitinho. Mas é porque você tem que seguir. Se é meio centímetro, é meio centímetro. Se é 1 centímetro, é 1 centímetro. Vou dobrar a pontinha aqui pra finalizar, ó. Eu dobrei a pontinha aqui pra finalizar certinho aqui. Não pode passar da direção daqui do final da costura, da abertura, tá? Olha, eu vou costurar, vai dar certinho aqui, ó. Agora eu vou dar os cortezinhos. Toda vez que você costurar alguma coisa que tenha curvas, você sempre dá esses cortezinhos aqui, que é para ajudar o tecido a abrir, ó. As partes curvas você vai dar, só não pode deixar passar da linha, porque se deixar passar da linha, você tem que costurar novamente. Depois eu vou mostrar pra você bem de pertinho como que eu cortei. Olha. Tá vendo aqui? Ficou abertinho aqui, tá vendo? Isso aqui facilita na hora de dobrar o viés. O tecido ele vai abrir junto, não vai ficar um acabamento feio. Fiz isso daqui, preguei. Agora eu vou desvirar aqui, ó. Virei pelo lado direito e vou costurar o viés. Tá vendo aqui? Esse tecido tem que ficar voltado para cima. Ele não pode, você não pode fazer isso aqui no seu viés que não vai dar certo, vai dar errado. Você dobra a costura para cima e você dobra o viés em cima da costura. Tá vendo aqui? Ó. Dobrou para cima e dobrou em cima. E ele vai ficar dessa largura aqui, ó, com meio centímetro, tá? E agora eu vou costurar. Nunca esqueça, o tecido não pode ficar voltado para baixo. Se voltar para baixo vai dar errado, vai ficar largo, mal acabado. Ainda corre o risco de ficar aparecendo aqui a ponta da costura. Agora vamos lá, eu vou costurar e vou mostrar para vocês como ficou. Tô dobrando para dentro, ó. Dobro para cima. Sempre vá devagarinho. E procure fazer a costura bem o máximo na bordinha. Vai devagar, você não precisa ter pressa. Quando você já estiver bem aprumado, já estiver bem prática, aí você pode costurar com força. Mas de início, se você é iniciante, não se desespere, tá? Vá devagar. Tem uma fase na vida da pessoa onde a pessoa tem que andar devagar. E chega uma fase onde ela tem que correr.
Então, por enquanto, você tem que andar devagar. Olha como ficou o nosso viés. Vou mostrar pra você. Olha. Tá vendo como ficou bem acabadinho? Bem bonitinho. Muito fácil de colocar. Muito mais prático de colocar. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui na cava. Viro do avesso novamente. Se alguma coisa... Sobrou um tecidinho aqui, se por acaso sobrar, você vai e apara, tá? Já terminei de colocar o viés, ó, na manga. Agora eu vou fechar a lateral pra gente colocar o babado do vestido, tá? A mesma estratégia que usa no pescoço, usa na manga pra fazer pra colocar o viés. Agora eu vou fechar a lateral pra gente colocar o babadinho no vestido. Se você tiver dificuldade, você prende com alfinete, tá? Pra ficar alinhado, pra não ficar, ó, parecendo dessa forma aqui. Não pode. Tem que ficar certinho, ó. Alinhadinho aqui. Se você tiver dificuldade, você prende com alfinete ou você alinhava, tá? Pra poder dar certo. Vou fazer a barrinha do babado. Olha, você tá vendo aqui, eu passei overlock. Ó, passei overlock e vou fazer só meio centímetro de barra. Se você não tiver a overlock, você pode fazer isso aqui, ó. Dobrar 2 vezes, entendeu? Faz uma barrinha dobrada, dupla. Quando tem overlock, pode passar só overlock. Se não tiver, faz aquilo que eu falei. Fechei o babado, já fiz a barrinha. Agora eu vou franzir para colocar aqui na borda do vestido, tá? Na barra do vestido. Então, uma dica para você. Quando você for fazer franzido, esse botão aqui da frente da sua máquina, tanto faz na industrial como na zigue-zague, tem aqui o tensor na frente. Você vai apertar, tá? Você vai apertar. Esse ponto aqui, ele tem que ficar bem apertadinho, tá? Tô puxando aqui para ver se já tá bom a tensão da linha. Ainda não tá. Nesse botão da frente, esse tensor de linha aqui, e você aperta, tá? Você aperta ele até o ponto máximo. Você tem que pegar um tecidinho e fazer um teste antes para ver se tá franzindo bem ou se não tá franzindo, para ver se tá no ponto que você quer que fique o franzido. Aqui você aperta e aqui nesse botão aqui, onde aumenta e diminui o ponto, você coloca o ponto no número 5, tá? E aí a máquina vai franzir o seu folhinho. Ó, já tá saindo todo franzidinho, tá vendo? Você não tem que ficar puxando e depois ainda corre o risco de arrebentar a linha. E você vai deixar 1 centímetro, aquele centímetro que você deixou lá, você vai deixar aqui. Bom, já ficou feito o babadinho, ó. Agora eu vou colocar aqui na sainha, na barra do vestido, tá? E já volto. Tá aqui, ó. Agora eu já vou... Coloquei direito com direito, folhinho voltado pra cima do vestido, ó. E aí eu vou... Prendi com alfinete, que é pra poder não perder a direção. Deu certinho aqui. Vou costurar e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, já coloquei o babadinho aqui, ó. Já passei a overlock pra fazer o acabamento. Agora eu vou pespontar essa parte aqui do vestido pra poder ficar mais perfeito. Pra ficar perfeito o acabamento aqui. Vou passar uma costura pespontando aqui em cima. Eu já mostro pra vocês. A costura é aqui em cima, ó, no vestido. Que é pra ficar sentadinho aqui.
para o acabamento ficar melhor. Bem na bordinha, devagarinho. Olha, você vê que eu já costuro há mais de 30 anos, mas existem coisas que a gente tem que ir devagarinho, para poder ficar bem feitinho. E agora finalizamos o nosso vestido. Prontinho. Tirar todas as linhas porque eu não gosto de ver linhas penduradas na roupa. Vendo aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer igual. E aí, gostaram?